Antes de agir, ore. Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar. Gerando uma história de transformação genuína. À luz da palavra. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, nos ajude, se inscreva. Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, amém? Isso mesmo que você ouviu. Antes de você tomar qualquer decisão na tua vida, ore. No livro de Neemias, capítulo 1, nos ensina, nos dá uma lição fantástica. Diz assim a palavra: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 1, verso 4. Neemias ouviu falar de toda a destruição que aconteceu em Jerusalém. E sabe o que foi que ele fez? Ele não levantou a voz e orou. Ele dobrou os joelhos. Neemias ouviu falar de toda a destruição que havia acontecido em Jerusalém. E ele levantou a sua voz e chorou? Não. Ele não chorou. Ele não gritou. Ele não esperneou. Ele não se lamentou. Mas Jeremias dobrou os joelhos e orou. Antes do muro quebrado existir na paisagem, ele já sentia a queda por dentro. Ele chorou, jejuou e confessou. Entendeu algo que poucos entendem. Cidades não desmoronam de repente. Primeiro, desmoronam consciências. Sua primeira estratégia não foi uma estratégia política. E eu não sei se vocês lembram, Neemias, ele era copeiro do rei. Ele era quem servia o rei face a face. Ele podia muito bem agir, politicamente, mas não. Ele agiu espiritualmente. Então, a primeira estratégia de Neemias não foi uma estratégia política, e sim uma estratégia espiritual. Ele tratou a raiz antes de tocar nas pedras. Quando a oportunidade chegou, ela não veio em forma de culto. Não. A oportunidade veio em forma de uma pergunta. O rei perguntou assim a ele: que pedes? Entre a pergunta e a resposta, houve uma oração. E não foi uma oração que ele dobrou os joelhos, gritou: Deus, responde! Não teve aquele rebuliço santo. Não. Ele estava diante do rei. Ele fez uma oração rápida, ele fez uma oração silenciosa, porém, uma oração profunda. Sabe por quê? Porque ele não confiava na sua própria influência por ser copeiro do rei, não. Ele confiava no Deus que governa reis. Aleluia! Diga glória a Deus!
Ele não confiava no que ele era, na posição que ele tinha, mas ele confiava no Deus que governa reis, que governa autoridades. Oh, aleluia! Quando zombaram dele, ele orou. Quando ameaçaram atacar ele orou. Quando tentaram paralisar a obra pelo medo, ele orou. Então, quem confia no Deus que tudo vê, que tudo sabe, não vai se desesperar com o que ouve, com o que escuta, de A, de B ou de C. Ele vai orar. Neemias não confiava no seu cargo, ele confiava em Deus, aleluia. Por isso, ele não discutia com escarnecedores, ele levava tudo aos céus. Oh, louvado seja Deus! Porque quem vive diante de Deus não precisa provar nada para ninguém, não precisa. Quando o problema veio de dentro, do meio do povo dele, aí o negócio foi diferente. Aí foi dolorido, foi triste, foi decepcionante, porque a gente não espera que no meio do povo de Deus aconteça tais coisas, né? Pois é, isso aconteceu com Neemias. Injustiça, opressão e desordem entre os irmãos. Ele não fingiu que não viu. Não, ele não fechou os olhos, vou fechar os olhos aqui, vou deixar para lá. Não. Ele corrigiu, ele confrontou e depois, sabe o que foi que ele fez? Voltou a orar. Porque liderança sem altar vira autoritarismo. Oh, meu Deus! Vou repetir, viu? Liderança sem altar vira autoritarismo. Ele não pediu menos batalha para ele. Não. Ele pediu mãos fortalecidas. Ele não pediu que Deus livrasse ele da fuga. Não. Ele pediu firmeza. Meu Deus do céu. E no final, quando a obra estava de pé, sabe o que foi que ele fez? Diferente de mim e de você. A gente, quando conclui, acha que está tudo bem e descansa, né? Cruza os braços e fica lá admirando o que a gente fez. Oh, que trabalho bonito, que coisa bonita. Ele não. Ele foi orar, irmãos. Quando ele concluiu a obra, ele foi orar. E a oração dele foi como uma respiração. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim, Senhor. Sabe por quê? Porque quanto maior a responsabilidade, maior é a nossa dependência. Quanto mais alto o cargo, mais profundo tem que ser o nosso joelho no chão. Neemias nos ensina um caminho invisível. E que caminho é esse? Orar na dor, orar na decisão, orar no ataque, orar contra a crise interna ou na crise interna, orar na reforma, orar até o fim. Muros são levantados com as mãos, mas permanecem de pé porque alguém decidiu viver de joelhos. Entenda, muros são levantados com as mãos, mas só permanecem de pé porque alguém decidiu viver de joelhos. Antes de você tomar qualquer decisão na tua vida, ore. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença, Senhor, para te pedir nesta hora, neste dia, não nos deixe, Senhor, tomar decisões precipitadas. Conduz o nosso coração à tua presença. Conduz o nosso coração a esse caminho, ao caminho da oração, Pai.
ao caminho da intimidade, ao caminho da comunhão, Senhor. Nós não queremos ser homens e mulheres precipitados, afoitos, não, Senhor, mas queremos ser homens e mulheres que sabem agir na hora certa, tomar a decisão certa e dar a resposta certa para a honra e glória do teu nome. Amém. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Deus te abençoe.